faça se estou em meio ao fogo? Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha, oh, há um outro na fornalha. Posso ver, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas. Posso ver essa luz, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Verá outro na fornalha, andando junto
Jeremias capítulo 12, eu vou ler o verso 5, mas eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos continuar nos versículos anteriores a esse. Jeremias 12, 5 diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Te damos graças, Pai, pela Tua santa palavra. Pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha visitar as nossas vidas, abrir o nosso coração para recebê-la e que ela venha encorajar cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Há quase 100 anos atrás, Rui Barbosa, ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver os poderes se agigantarem nas mãos de homens maus, o homem honesto ele chega a duvidar da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. E parece que ele estava falando hoje, né? Parece que o cenário não mudou absolutamente nada. A gente, como cidadão brasileiro, vê os poderes se agigantando nas mãos de homens perversos. Vemos inversão de valores, né, acontecendo no nosso país, e muita gente desanimada, muita gente completamente abatida também, e, segundo Rui Barbosa, deixando de crer na justiça, né, deixando de crer que é possível mudar, que é possível reverter, entregando o barco, chutando o balde, né, como a gente costuma dizer, porque não consegue ter mais esperança e olhar para o nosso cenário, né? Muitos estão indo embora do país, outros entraram quase que numa depressão por conta do que está acontecendo, e essa pressão que a gente vê, ela é mais ou menos parecida com o que o profeta Jeremias estava passando nos dias dele. O profeta Jeremias, ele foi incumbido por Deus de trazer uma mensagem nada agradável para os habitantes de Israel. O profeta Jeremias teve que anunciar que Israel ia para o cativeiro babilônico e ficar lá durante 70 anos. Você imagina você ser chamado por Deus para levar esse tipo de mensagem para os seus contemporâneos. Estava todo mundo lá plantando, construindo, achando que ia prosperar, e aí você é chamado por Deus para dizer: olha, para de plantar, não adianta nada você está construindo, você está achando que está prosperando, mas vocês vão enfrentar o juízo de Deus. A nossa nação vai ser levada para a Babilônia, nós vamos ser escravos na Babilônia. Que mensagem agradável. Não é por acaso que ele foi rejeitado por quase todo mundo, que ele foi traído pelos seus, que ele foi jogado num poço, e conhecido como o profeta chorão, né? O profeta chorão, o cara que sofreu, pregava uma mensagem que ninguém queria ouvir. E para piorar a situação dele, estava cheio de falso profeta em Israel, anunciando que o povo ia prosperar. O próprio Jeremias vai dizer no livro dele, que os falsos profetas anunciavam paz, quando não tinha paz nenhuma. Anunciava que eles iam prosperar, e na verdade Deus estava falando: vocês não vão prosperar nada, vocês vão para a Babilônia. Então ele era quase uma voz solitária em Israel, anunciando o cativeiro, anunciando o juízo, anunciando que a coisa ia ficar feia, que a coisa ia piorar, e em contrapartida todo mundo estava falando: não vamos prosperar, a paz de Deus está sobre nós. E aí ele era perseguido por essa gente que usava em vão o nome de Deus, que falava a palavra de Deus, mas que não estava alinhada ao que Deus estava dizendo, e ele foi perseguido por essa gente. No capítulo 11, o contexto aqui do capítulo 12 que nós lemos, ele é alvo da conspiração de alguns homens ali em Israel. Ele está sendo alvo de tramas, o pessoal está conspirando contra a vida do profeta Jeremias. Então ele está no meio dessa pressão, ele prega, ninguém quer ouvir, ele é perseguido, ele é traído pelos seus, ele é alvo de conspiração, ele está vendo a nação degringolando, mas ele fala e ninguém ouve, todo mundo tapa o ouvido. Ô mensagem difícil, e ele está no meio dessa pressão. E aí a gente entra então no capítulo 12, e eu gostaria de pensar, olhando para a nossa vida hoje, que provavelmente muitos de nós, se não quase todos, viramos o ano de 2023 agoniados, não sabendo o que ia acontecer com o país, ansiosos, revoltados, indignados, e talvez a gente possa olhar para a vida de Jeremias e aprender um pouco com ele,
O que fazer nessas situações de pressão, nessas situações de crise? O que a gente pode fazer e aprender com esse profeta? Primeira coisa que a gente pode aprender com o profeta Jeremias, no meio da pressão, é que nós podemos utilizar a lamentação como uma ferramenta na hora da pressão da vida, da crise. Veja comigo o verso 1 aí, agora você vai voltar ao capítulo 12, ele diz assim: justo és o Senhor, ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça. Porque prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem e dão fruto. Chegado estás à sua boca, mais longe de seus corações. Mas tu, Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Até aí. Primeira coisa que eu aprendo com Jeremias é usar a lamentação. Jeremias está vendo que esses homens perversos estão prosperando, que ele está seguindo a vontade de Deus, que ele ouviu o chamado de Deus, ele está no caminho, ele está anunciando, ele está sendo resistido, ele está sendo alvo de conspiração, ele foi traído por conhecidos, por familiares, está numa pressão tremenda, e ele está vendo quem está fazendo mal só prosperando. Quantos de nós já não fizeram essa pergunta para Deus? Porque não foi só Jeremias, foi Asaf. A gente vai lá para o profeta Malaquias, a mesma pergunta aparece: por que prosperam os ímpios? Senhor, por que essa gente prospera? Parece que escapa ileso, parece que não acontece nada com essa gente. Estão fazendo mal, estão vivendo de maneira completamente contrária à tua vontade, não olham para a tua vontade, estão deturpando tudo e não acontece nada. Os caras estão aí, planta, tudo dá certo, põe a mão, prospera. O Senhor parece que plantou e eles só dão fruto. Não é possível um negócio desse. Ele está rasgando a alma para Deus aqui. E a gente, quando vê a lamentação, muita gente não entende e não recorre a ela, por mais que ela apareça muito nas Escrituras. Mais ou menos 30% do conteúdo do gênero literário é lamentação. A gente inclusive tem um livro desse profeta chamado Lamentações. E a lamentação, ela difere da blasfêmia. A lamentação não é você chutar o balde e falar: não estou nem aí mais para o seu caminho, não quero saber mais do Senhor, estou aqui servindo, o Senhor não está nem aí, também eu não estou nem aí, não vou seguir mais nada, vou fazer tudo errado agora também, porque o Senhor não está olhando para nada. Isso não é lamentação, isso é blasfemar contra Deus. Isso não tem a ver com lamentação. Lamentação é você continuar, apesar do coração agoniado, reconhecendo quem é Deus. Olha como ele começa a oração dele: justo és o Senhor. O Senhor é justo, mas eu quero falar contigo. Eu sei que o Senhor é justo nos teus caminhos. Eu sei que eu vou perder aqui a discussão. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu preciso rasgar a alma. Lamentação é o que Jesus fez na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele cita o Salmo. Você acha que Jesus está chutando o balde? Não, porque a oração começa com Deus meu, apesar de me sentir abandonado, tu és o meu Deus. Apesar de eu não entender o que está acontecendo, o Senhor é justo. Justo és, Senhor, em todos os teus caminhos. Então eu continuo reconhecendo que Ele é soberano, eu continuo reconhecendo que Ele é justo, eu continuo reconhecendo que Ele é bom, eu continuo reconhecendo o caráter dEle, mas eu vou falar com Ele. A lamentação, meus irmãos, é rasgar a alma, é rasgar o coração. Então ele reconhece. A diferença de uma blasfêmia é que a gente reconhece Deus. Você reconhece Deus nos caminhos, mas a gente, apesar de reconhecer, pode expor o que está dentro da nossa alma, do nosso coração. E ele começa a expor: por que, Senhor, prospera os ímpios? Por que essa turma prospera? Por que esse pessoal está tudo dando certo para eles? E eu estou aqui tentando fazer as coisas e não, parece que não vai. Vai falar que você não curou assim. Vai falar que não está cheio de gente no Brasil orando desse jeito, nesse mês de janeiro, no mês de dezembro. O Senhor
não é possível, não é possível. Você não está vendo aquele careca, o que ele está fazendo? Lá no Supremo Tribunal, não é possível um negócio desse, Senhor, não vai acontecer nada, nem um rainho, nada. Está cheio de gente assim, né? Pode falar, eu me denuncio. Não é problema a gente orar dessa forma, porque no coração parece que tem uma injustiça. Deus, por quê? Por quê? Eu já contei aqui, eu me lembro com um novinho, 17, 18 anos, não conseguia arrumar trabalho. Eu ficava olhando para aqueles caras que não estavam nem aí para a fé cristã e trabalhando nos lugares bons e eu não conseguia. Eu falava, Senhor, mas não é possível. Eu lembro que eu terminei a minha leitura bíblica naquele ano, eu comecei com o Novo Testamento, estava terminando o Antigo, abri o último texto, Malaquias, chega no capítulo 4, ele fala, eu vou mostrar a diferença do justo e do injusto, do ímpio, do que serve e do que não serve. No dia em que eu agir, você vai ver a diferença entre um e o outro. Aí, oh Deus, a gente fala, e é bom falar, por quê? Porque o processo de cura é colocar para fora. Deus sabe o que está no nosso coração. Por isso que a lamentação serve para nós mesmos. Porque às vezes você acha que está andando bem com Deus, mas Ele sabe da água suja que está aí dentro do teu coração, que você está tentando esconder, e que eu tento esconder muitas vezes. Desse sentimento de injustiça para com Deus. Por mais que a gente levanta a mão, adora, ora, parece que lá no fundo fala, Deus, por que o Senhor não está fazendo? Não é possível. A gente quer ensinar Deus a ser Deus lá no fundo. Não é assim? Muitas vezes a gente quer ensinar Ele a ser Deus. O Senhor não está entendendo. Não é assim que Deus tem que agir. Aí a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Mas a gente fica camuflando. Aí Deus chega a situação e a gente, Senhor! Aí você vê, não, eu estava cheio de dúvida no coração, eu estou com um sentimento ruim no coração, eu estou com incredulidade no coração, estou deixando muitas vezes amargura lá dentro, e por isso que é bom a lamentação, porque você coloca para fora. Não adianta, por exemplo, você procurar um pastor, procurar um irmão para te ajudar, se você não está disposto a colocar para fora os seus problemas, a assumir a sua culpa. Não adianta você pagar um psicólogo para te ajudar, se você não assume os seus problemas. Você sentar lá e falar, vai falando, eu não sei. Você precisa colocar para fora. Metade do processo da cura é você falar. Está doendo, estou com um problema, eu tenho isso, tenho esse problema, carrego essa culpa, eu estou com essa amargura, eu não perdoo fulano, ciclano. Se você não colocar para fora, embora Deus saiba de tudo isso, porque Ele é Deus, Ele conhece o nosso coração, eu preciso colocar para curar minha própria alma, para curar o meu próprio interior. Então a lamentação nos ajuda nesse processo de cura. Eu reconheço, Deus, Tu és justo. Então na hora da crise, da tensão, é importante a gente usar a lamentação. Não tem problema você se lamentar. Como eu falei, 30% do conteúdo bíblico é lamentação. O profeta Jeremias escreveu as lamentações dele. Por quê? Porque sofreu demais. Foi rejeitado, foi traído, sofreu perseguição. Estava sofrendo muito, internamente, externamente. E aí por isso que ele precisou escrever tanta lamentação. E ainda mais como profeta que tem o coração de Deus, que tem o mesmo sentimento de Deus, apesar da injustiça, ele está lá, é o povo dele, ele ama o povo dele, ele quer ver a graça de Deus, então sofre também pelo povo, sofre pelos seus compatriotas, e aí ele tem que se lamentar, escreve lamentações. Muitos cultos eram usados lamentação no culto. Talvez em 2023 o que a igreja brasileira precisa fazer é lamentar diante de Deus. Talvez o que a gente precisa fazer como igreja brasileira nesses dias é usar mais a lamentação no culto. Porque muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam para mostrar alguns problemas que a gente tem como igreja. Porque não se esqueça que Deus sempre trata a igreja primeiro. Se você ler o profeta Ezequiel, você vai ver que Deus vai trazer juízo sobre a nação. O primeiro lugar que ele leva o profeta é no templo. É curioso, ele pega o profeta pelo cabelo e leva ele no templo, ele começa a ver o templo. É lá que começa o negócio. É aqui, a corrupção entre os sacerdotes, é a corrupção aqui, precisa consertar isso aqui. O mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 23, ele fala assim, a nação está cheia de crime, de pecado, crimes de sangue, derramamento de sangue, injustiça nos tribunais, homicídio, assassinato.
infidelidade conjugal, está cheio de crime, parece que ele está falando do Brasil. Aí sabe o que ele fala? Que Deus ia vir com juízo, sabe por quê? Porque ele diz, eu procurei alguém que se coloque na brecha, mas eu não achei ninguém, por isso eu vou vir com juízo sobre essa nação, porque ninguém se colocou na brecha entre esse povo e eu. Deus está dizendo através do profeta Ezequiel, é a igreja que ele trata. Talvez a igreja precise começar a se lamentar pelos seus pecados primeiro, pela sua omissão, pela sua indiferença, pela sua idolatria e por várias coisas que ela pode ter cometido. Então a gente precisa olhar para a lamentação, é bom para a gente falando, a gente vai percebendo que nós temos problema e não Deus. A gente vai lamentando e a gente vai percebendo, igual como eu falei, essa situação minha lá na juventude, estava andando, lendo, orando, achando que estava bem com Deus, mas lá no fundo tinha coisas a serem tratadas. Você está nutrindo sentimentos aí até de presunção em relação ao próximo, você precisa ser tratado por Deus. A lamentação nos ajuda, ela é uma importante ferramenta, embora a gente vai ver aqui que tem um problema com o profeta, com a nação, dependendo da maneira como se enxerga esse texto, mas a lamentação é bom destacar, ela é uma ferramenta, ela está presente nos cultos do Antigo Testamento, está presente na boca de Jesus e tem que estar presente na igreja. Segundo, o que a gente pode aprender também com o profeta na crise, na tensão, na pressão? A gente pode usar uma outra ferramenta, a oração imprecatória, que não é muito popular também entre a igreja. Olha comigo o restante do texto aí, a gente leu até o começo do 3, né? Mas tu, Senhor, conheces o meu coração, vê, me prova, eu ando contigo, Aí ele fala assim, impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, pois eles dizem, ele não verá o nosso fim. Olha o restante da oração dele. Senhor, prepara esses maus como ovelha para o dia da matança. Deixa eu falar de novo, ele está orando, tá? Ele está aqui diante de Deus. Senhor, esses caras maus, prepara eles como ovelha para o dia da matança. Que oração estranha, né? Esse é um tipo de oração que também não é popular no meio da igreja, porque a gente foi tomado também por uma ideia sentimentalista, que a gente nega inclusive esse senso de justiça que o próprio Deus colocou na nossa alma e no nosso coração. Só que essa ideia de oração imprecatória, que significa você invocar a justiça de Deus sobre os maus, a gente pedir para que o juízo de Deus venha, mas o juízo de Deus vem aqui, na verdade, para o dia do juízo. Não é que ele vai vir amanhã e fulminar o fulano, não, Deus, age no dia do juízo, que a tua justiça se cumpra, aqui na terra ela não se cumpre, mas que a tua justiça venha sobre todos aqueles que estão matando o pobre, estão oprimindo os outros, estão colocando as pessoas numa situação complicada, que o teu juízo venha o teu juízo, prepara-os para o dia da matança, para o dia que o Senhor agir. A gente não tem problema nenhum a gente orar dessa forma. Até lá vai vir graça de Deus, misericórdia, porque Ele faz nascer o sol sobre bons, maus, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas um dia, como eu falei em Malaquias, no dia em que eu agir, você vai ver a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. Embora Deus vem com juízos ao longo da história, né? Aquele texto, por exemplo, que fala como os dias de Noé, ele fala onde tiver um cadáver, ajuntarão os abutres. Ele está falando, da mesma forma que quando você vê um cadáver, se ajuntam abutres, quando tem uma sociedade completamente blasfema, uma sociedade idólatra, uma sociedade que negou a Deus e os princípios e valores, pode ter certeza que vai haver juízo também sobre essa sociedade. Então é meio óbvio, o cálice da ira se enche, é normal. Então Deus também vem com juízos na história, algumas situações, mas aqui geralmente a graça de Deus se manifesta, Ele está esperando que todos se arrependam, mas um dia Ele vai agir, e não tem problema algum a gente ter esse senso de justiça. Afinal, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A gente tem que ter esse senso de justiça, e não fazer como Rui Barbosa, já que
ter vergonha de ser honesto, vamos entrar, esquece. Não, é você ter esse senso, mas você não usar a sua força, mas colocar isso sobre Deus, porque a mim pertence a vingança, disse o Senhor. É você colocar tuas forças sobre rédeas e entregar a vingança nas mãos de Deus. É isso que o texto ensina, né? Bem-aventurados os mansos, ou dependendo da tradução, os humildes. O que é a mansidão? É você colocar sobre rédeas a sua força e você entregar nas mãos de Deus, crendo que Ele é o justo juiz. E não é por acaso que diz que os mansos receberão a terra por herança. Não vai ser o forte, o violento, o que faz uso da arma, da força. Não, vai ser o manso que coloca as forças sob rédea e fala: Deus, eu entrego nas tuas mãos. E esse vai receber a terra por herança, diz o texto lá no Sermão da Montanha. Mas a gente pode orar, clamando pelo juízo, pela justiça de Deus, e entregando nas mãos dele, porque a vingança pertence a ele. Agora, eu estou falando de duas situações: a lamentação, a oração imprecatória, que também era muito usada pelos salmistas. A gente vai ver esse tipo de oração na boca dos salmistas constantemente. Sabe por que a gente não recorre a essas ferramentas? Porque esteticamente é feio, né? Eu, por exemplo, falei: Senhor, entrega eles para o dia do matador. Todo mundo, não, imagina orar assim. Vamos orar, irmãos, vamos levantar aqui. Senhor, é feio esteticamente. Ou você falando: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Você vai, imagina orar assim no culto, o irmão vai falar: oh, que isso, misericórdia. Que oração feia. É feio, esteticamente é feio, mas é válida. É feio porque a gente gosta de maquiar a nossa espiritualidade, a gente parece que nega a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Nós somos seres humanos. Tem hora que dói, a gente fala: Deus, está difícil essa situação, é difícil ver esses caras prosperando. Mas não se esqueça que isso não é para fazer Deus mudar alguma coisa, é para mudar a gente, porque aí a gente entra numa terceira coisa que a gente aprende ao texto que nós lemos. Eu aprendo também, com as tensões com o profeta Jeremias, a encarar as lutas atuais como uma preparação para batalhas maiores. O grande problema aqui de Jeremias, ou se ele estava simplesmente ecoando o que estava na nação de Israel, e não sendo ele mesmo, mas eu acredito que tem a ver com ele, é a gente desanimar na batalha, na luta aqui presente. É você orar, mas como que querendo entregar os pontos. É você estar tomado pelo desânimo. Porque o que Deus fala para o profeta aqui no versículo 5 é: cara, nem começou ainda. Você já está pitando, nem começou o jogo. Você está cansado de correr com homens? O que vai acontecer quando eu fazer você correr com cavalos? Você já está pitando de andar numa terra de paz? Imagina quando você estiver nas campinas do Jordão, que a coisa lá pega muito mais. Com cavalo exige muito mais. E sabe o que eu aprendo aqui com ele? Que nós temos sempre que olhar para essas situações como um meio para falar para Deus: o que eu tenho que aprender agora? O que o Senhor quer me ensinar? Porque Deus em todo o tempo está querendo fortalecer cada um de nós. Ou você acha que você já está pronto e eu estou pronto? Nós estamos sendo forjados, e filho de Deus é forjado no fogo, amém? Você não é forjado com bombom, você não é forjado com bilu-bilu, você não é forjado: ô meu filho amado, queridinho do papai. Ninguém é forjado desse jeito. Você é forjado no fogo. Richard Taylor, num livro, A Vida Disciplinada, ele diz assim: Deus não procura santos mimados, mas soldados provados pelo fogo. Ele não olhará para ti procurando medalhas, mas buscando cicatrizes. Filho de Deus é forjado no fogo. Ou só olhar para os profetas. Jeremias está sofrendo, Elias estava querendo abandonar, não estava aguentando a pressão. Eliseu, Isaías foi cerrado ao meio. Os apóstolos, a maioria foram mortos. Por que a gente acha que está numa geração diferente, especial? Você acha que se andar com Jesus é o quê? Seguir a Jesus é ir para a cruz do Calvário. Você segue alguém que falou: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz. E para onde ele foi? Para a cruz.
Um candidato falou: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Ora, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outra ele falou: vem me segue. Ele falou: deixa primeiro eu despedir do meu pai, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém anuncia o reino de Deus. Coloca o reino de Deus como a grande causa, a causa urgente, acima até mesmo dessa situação extrema. E o outro: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir da família. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha só, andar com Jesus é isso, é desconforto, tem 3 Ds aí, né? Desconforto, é dilema. Tem hora que você: sepulto meu pai ou anuncio o reino de Deus? Ele fala: anuncio o reino de Deus. Andar com Jesus é desconfortável, andar com Jesus vai ter dilemas na sua vida, e andar com Jesus vai ter desgaste. Põe a mão no arado e olha para frente, e segue, 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 vai doer, mas segue. Segue porque ele está te forjando. Assim como o ourives, que vem com fogo, só para quando ele vê a imagem dele. Aí ele fala: está puro. E Deus, na sua graça, está ali com fogo na minha e na sua vida, ele só vai parar a hora que ele vê a imagem dele em nós. Mas para isso ele tem que usar sofrimento, para isso ele tem que usar tribulação. Por isso que a gente tem que considerar motivo de toda alegria o fato de passar por diversas provações. Não esqueça dessas expressões na Bíblia. Diversas provações. Porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que sejais perfeitos, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Paulo, apedrejado, dado como morto, se levanta e continua fortalecendo os discípulos que ele tinha feito, ensinando que é necessário, através de muitas tribulações, entrarmos no reino de Deus. Muitas tribulações, não dá para esconder. A tribulação forja cada um de nós, fortalece cada um de nós. O grande problema aqui é que ele já estava gritando, fazendo a lamentação, usando o recurso da oração imprecatória, e Deus falou: cara, mas nem começou ainda. Nem começou. Quando eu era solteiro, estava namorando ali, a gente foi fazer rapel. Não sei por que eu fui fazer isso, mas a gente foi fazer um rapel. E aí a irmã da Lê, a mais nova, Vanessa, era amiga de um pessoal que tinha um equipamento, tinha um bombeiro lá. A gente foi para a Caça dos Coqueiros, 90 metros de altura. Aí os caras primeiro desceram o equipamento, o bombeiro desceu o outro, os caras que sabiam descer. Aí viraram para nós: quem quer ser o primeiro? Aí eu estava namorando, quis pagar de macho, né? Eu vou primeiro. Mãe, eu tenho problema com a altura. Aí, a gente sabe quando você vai perto, você já fala: mano, não fica muito perto não. Eu vou primeiro. Aí o cara colocou, ele falou: você vai colocando a corda aqui que ela vai travando. E eu falei assim: mas e se eu não conseguir travar e eu descer? Não tem como pôr outro mosquetão? Pior besteira que eu fiz, porque aí eu tinha que ficar fazendo assim para descer, eu demorei uma eternidade para descer. E cara, aí a hora que você olha assim, já dá aquele pânico, olhava para baixo assim, eu já transpirando num medo, cara, de cair. Na hora que sai, colocaram eu na cachoeira gritando, mas só Deus sabe que eu falei: Deus, deixa eu chegar em... Por favor, Deus, não deixa arrebentar essa corda, por favor. Mas eu olhava para ela: amor, te amo. Senhor, por favor, guarda a minha vida. E aí a hora que eu tava lá, já deve estar na metade, eu olhei, não tinha andado uns nem 20 metros ainda. Eu falei: tem muito ainda. Às vezes a gente está lá no começo, tem 20 metros, a gente já está fazendo oração imprecatória, lamentação, e Deus fala: mas nem começou ainda, meu. Imagina a hora que eu colocar você para andar com um cavalo. Mas eu acho que é importante essa palavra dele para Jeremias e para nós, porque mostra que ele fez a gente para crescer. Ele mostra que a gente não tem que colocar um limite no nosso crescimento. Porque às vezes parece que tem crente assim: não, eu já sei o suficiente, tá bom. Eu já participei de culto o suficiente, tá bom. Eu já andei até aqui, eu cresci, tá bom. O que tá bom? Ninguém tá bom não, porque o objetivo é que sejais perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Acrescente a sua fé a virtude o conhecimento domínio próprio, perseverança. Você tem que continuar.
Deus está falando, você tem que estar num nível muito além. Parece que às vezes a gente fica se limitando. Deus fala, eu quero que você corra com um cavalo. Eu quero te colocar num nível que você nunca imaginou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele preparou para aqueles que o amam. E a gente fica limitado e Deus fala, eu vou te fazer algo, vou te levar para um nível muito maior de fé, de percepção da graça, de conhecimento do Evangelho, de intimidade com Deus. Por que você fica pondo limite? Eu já li a Bíblia, já conheço tudo. Conhece nada. Você pode ir muito além. Para de colocar limite no teu crescimento. A gente pode ir muito além. Você precisa largar o conforto. E eu também, muitas vezes. Ficar naquela situação cômoda que a gente já está bom, aqui eu controlo. Não, Deus não quer que você controle nada. Nem que eu controle nada. Deus quer que a gente ande pela fé, porque o justo viverá pela fé. Deus quer que a gente transite num nível que só é possível se a gente depender dEle. A gente não gosta de depender dEle, mas Ele chamou a gente para depender dEle. A gente quer fazer como Pedro e os discípulos no barco. Mas aí quando Pedro fala, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro. Ele fala, vem, é aí que ele ficou feliz. Sai do lugar que te limita e caminha pelas águas, fundamentado na minha palavra. Não olha para o vento contrário, olha para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que aí a gente vai andar num nível acima, num nível além. Então a gente tem que aprender a vencer os nossos limites, a superar, continuar caminhando. Como o pastor Jonas uma vez citou lá atrás a frase do Martin Luther King, se não der para você correr, ande. Se não der para você andar, rasteja, mas não para, prossiga para o alvo, continua caminhando, continua crescendo, como todos os discípulos cresceram. O chamado é para crescer, é para correr com cavalos. Só dá para correr com cavalos se a gente depender de Deus. Andar nesse nível de fé é você caminhar 2 milhas com quem te obriga a caminhar 1. É você oferecer a outra face para quem te feriu de um lado. É você deixar que leva a túnica para quem pediu, roubou a tua capa. É você amar aquele que faz o mal para você. Você orar por aqueles que te amaldiçoam, abençoar aqueles que te perseguem. Eu só consigo fazer isso se eu depender de Deus. Depender da minha força, eu quero matar. Ainda mais esse senso de justiça, eu quero passar por cima. Mas a gente respirar, abençoar e entregar nas mãos de Deus, é difícil. Alguém já disse assim, amar aquele que te ama, aliás, odiar quem te ama é diabólico. Amar quem te ama é humano, mas amar quem te odeia é celestial. Só dá para fazer isso se a gente depender de Deus, se eu beber da graça constantemente e permitir que Deus vai mudando a minha alma, o meu coração, o meu caráter. Só assim a gente vai conseguir crescer e correr com cavalos. Amém? Amém. Dá uma assim, tocadinha no teu irmão, fala assim, você quer correr com cavalo? Fala para o teu irmão, você quer correr com cavalo? Na hora da pressão você pode recorrer à lamentação, por quê? Porque aí você permite que Deus trabalhe a tua alma. Eu sei que o costume é olhar para esse texto antes do verso 5 e falar, Jeremias está expondo a fraqueza. Mas é exatamente expondo a fraqueza que a gente cresce, ué. Eu preciso expor a fraqueza. Não é se esconder e fingir que você é o cara. É expor a fraqueza. Então ele usa a lamentação e assim expõe a fraqueza. Ele está orando de maneira imprecatória, entregando nas mãos de Deus. Mas Deus fala assim, calma, você já está desanimando muito rápido. Ixi, você podia fazer isso aí lá na frente, né? Já podia estar orando bem lá na frente, porque você vai sofrer um monte ainda. Nem começou. Eu vou falar, talvez não queria, mas quem vai saber se a gente virou o ano com esse sentimento na alma ruim e Deus fala assim, nem começou ainda. Se Ele falar para nós, nem começou. Vocês estão esperançosos que vai mudar alguma coisa rápido? Nem começou ainda. Nem começou.
E você já está entregando os pontos, já está querendo chutar o balde, nem começou ainda. Eu fiz você para correr com cavalos, amém?